Olá, torcedor rubro-negro que acompanha o canal do Anderson Batista, sejam muito bem-vindos. O Sport conquista mais uma vitória na Série B do Campeonato do Brasil. O Sport assume provisoriamente a liderança da competição, 31 pontos ganhos, uma campanha irretocável em casa. O Sport com mais uma atuação consistente, competitiva, que lógico que teve suas ressalvas ao longo do jogo, muito por conta da qualidade do adversário, mas que no fim das contas o Leão saiu com esse importante resultado, né, de 2-0, que lhe garante mais 3 pontos e que lhe firma ali entre as melhores equipes da competição. Se o intuito é chegar na liderança, hoje foi mais um passo dado pela equipe do técnico Anderson Moreira, né, diante de um Ceará que veio com uma proposta interessante para esta partida, mas que com o decorrer da partida o Sport foi desenrolando o seu jogo e saiu vitorioso de campo. Uma participação de mais de 17 mil torcedores presentes nas arquibancadas da ilha. O Sport venceu o jogo, assumiu a ponta provisória e tem um desafio na quarta-feira diante do CRB, fora de casa. É um jogo atrasado, né, para que o Sport possa ter o mesmo número de partidas do que todas as outras equipes dentro da competição. A gente traz um pouco do que foi o jogo. Se você ainda não é inscrito no canal, vem aqui embaixo, se inscreve no canal do Anderson Batista, ativa o sino das notificações, deixa o like nesse conteúdo e compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. De uma partida equilibrada. A gente não pode cair na ilusão de que o 2-0 ele foi conquistado de uma forma tranquila. De maneira alguma. A equipe do Ceará, inclusive nos primeiros minutos de jogo, ela deu uma impressão ao torcedor do Sport, a quem estava acompanhando o jogo, de que de fato iria, né, se sobressair diante do adversário. E esse equilíbrio das ações do jogo, ele se estendeu até os 25, quase 30 minutos de partida, né, quando o Ceará teve oportunidades, quando exigiu da defesa do Sport um bom posicionamento, principalmente em bolas aéreas, e o Sport também teve as suas chances, né? Colocou o goleiro Bruno para trabalhar em algumas das ocasiões. Foram poucas chances criadas no começo do jogo, mas as duas equipes faziam um jogo franco, um jogo aberto, né? Em nenhum momento a equipe do Sport, né, acabou fechando suas linhas, diminuindo suas linhas por conta do jogo do Ceará, e muito menos a equipe do Vozão, que também tentou, né, com as chegadas de seus principais jogadores, as suas válvulas de escape. Tanto Eric como também Janderson. Esses dois jogadores, desde a Copa do Nordeste, que são fundamentais para o esquema da equipe do Ceará. E com a chegada de Guto Ferreira, um especialista quando o assunto é Série B, ele fez a estratégia trivial que já aguardávamos da equipe do Ceará para esta partida. Fechar a sua equipe e tentar partir em velocidade. E foi o que aconteceu, basicamente, né? O Ceará, ele em alguns momentos ganhou o meio de campo para a equipe do Sport, muito pela presença, né, de seus jogadores também, muita liberdade dada em alguns instantes para Jean Carlos. Se compararmos, por exemplo, com a liberdade que foi dada a Jorginho, Jean Carlos teve muito mais campo para jogar. Então foi um Ceará que roubou bola no meio de campo, tentou partir em velocidade, mas no último terço de campo, né, acabou esbarrando na primeira linha defensiva do Sport, que mais uma vez, né, esteve numa noite inspirada. Não tanto hoje pelo protagonismo de Rafael Thierry, mas pelas boas ações individuais de Sabino, que era o primeiro homem do contato junto com o Vitor Gabriel. O centroavante do Ceará pouco se criou ao longo do jogo, muito por conta dessa disposição do camisa 35 rubro-negro. E depois os gols do Sport eles sairiam naturalmente. O Sport forçou um jogo pelo lado direito com Edinho e com Fabrício Daniel. Algo que o torcedor poderia até destacar que estava prejudicando a equipe, mas que nitidamente dava para perceber que com a ausência de Wagner Love, o Sport não teria uma referência. E sim dois jogadores caindo pelo lado destro de campo. O Fabrício Daniel também, né, acabou fazendo aquela dupla com o Edinho. Os avanços também de Everton facilitando com que o William Formiga tivesse muitos problemas na marcação naquele setor, a ponto, né, de o Sport gerar situações mais perigosas, principalmente naquela faixa de campo, mas também com as boas chegadas de Luciano Juba e do Igor Cariús pelo lado esquerdo. Quando do pouco que Jorginho teve de movimentação e que conseguiu ter espaços,
a equipe do Sport chegou com mais perigo. Uma partida desastrosa de Thiago Panhussá, zagueiro da equipe do Ceará, né, que acabou primeiro protagonizando aquele pênalti, né, foi um erro individual do zagueiro do Ceará, na saída de bola, ele acaba deixando a bola sozinha para o Jorginho, e o Jorginho tenta finalizar e o goleiro Bruno acaba o derrubando dentro da área, um pênalti bem marcado pelo Bruno Arleu de Araújo. Na cobrança, o Ronaldo, com toda a sua categoria, toda a sua tranquilidade, colocou o Sport em vantagem no placar. O segundo gol só na reta final do primeiro tempo, né, em mais uma boa participação de Ronaldo Henrique. Ronaldo que no começo da partida tomou um cartão, já está suspenso para o jogo contra o CRB, assim como também o Fábio Matheus, será desfalque para essa partida, mas ele achou um belíssimo passe para Luciano Juba, cortando a defesa do Ceará. O Juba só teve o trabalho de driblar o Bruno Ferreira e colocar o Sport com 2-0 no placar. No comecinho da segunda etapa, a gente já viu um Sport que com 38 segundos de partida poderia ter feito o terceiro gol com o Igor Cariús. Uma bola vinda da direita, ele estava livre de marcação, a zaga do Ceará acabou se equivocando, no combate, e ele finalizou em cima do goleiro Bruno, que teve um reflexo para defender aquela bola que sacramentaria a vitória do Sport mesmo no começo de uma etapa final. E aí o Sport ainda teve chance de pênalti com o Ronaldo, acabou sendo desperdiçada, e uma impressão que é importante a gente relatar aqui para o torcedor do Sport. Depois do primeiro gol, o Sport não teve o amplo domínio da partida. Longe disso. Mas deu para perceber que é aquela história do jogo controlado do Sport, ter o resultado, se fortalecer na marcação e deixar com que o adversário tenha a falsa impressão de que a qualquer momento pode reagir dentro da partida. Só que hoje o Ceará reagiu. O Ceará foi para cima. E uma diferença clara do Sport para o Ceará. O Sport hoje é o líder da competição, mesmo que de forma momentânea, ainda aguarda o resultado do Novo Horizontino, tem uma belíssima campanha em casa, 100% de aproveitamento na Série B, mas o Sport tem uma deficiência, o banco de reservas. Hoje, nitidamente, deu para perceber que as substituições feitas por Guto Ferreira, elas alteraram o panorama do jogo, principalmente depois dos 20 minutos da segunda etapa, quando o Ceará começou a gostar mais da partida. Por quê? Porque oxigenou a sua equipe. Acabou trocando os laterais, colocando pontas mais descansados. A presença do Nicolas no comando de ataque fez com que a equipe do Ceará pudesse ganhar um pouco mais de presença de área, com um Sport um pouco mais cansado. Um Sport que já faz as suas tradicionais substituições com a batuta do Enderson Moreira. A entrada de Gabriel Santos, a troca na lateral com a entrada do Filipinho. Hoje uma novidade, Juan Xavier, mas com poucos minutos em campo, mas pelo menos ganhando aí esses minutos tão pedidos pelo torcedor. A entrada do Gabriel Santos, criticado, o torcedor pegou no pé do Gabriel Santos nitidamente, o torcedor xingou Enderson Moreira na entrada de Gabriel Santos, o chamou de burro, houve uma discussão ali na parte das sociais, muito por conta da não produção de Gabriel Santos com a camisa do Sport, mas o Ceará se dispôs melhor na reta final da partida. O Sport se sustentou e é uma equipe que consegue se sustentar dentro dos jogos, mesmo contra adversários mais qualificados. Pelo menos essa é a impressão que o Sport não deixou apenas nesta partida, mas também em outros contextos, contra equipes até bem mais frágeis do que o próprio Ceará. Uma questão que a gente precisa levantar aqui é que o Sport, logicamente, já tem mostrado isso desde a primeira rodada do campeonato da Série B, de que é um dos favoritos ao acesso, mas o Ceará também é. Hoje, para mim, foi um jogo de 6 pontos. É aquele tipo de partida que o Sport precisava vencer a qualquer custo. O Sport precisava vencer de 0,5-0, de 1-0, com um gol contra, com um gol chorado. De qualquer maneira, o Sport teria que sair com os 3 pontos. Porque no segundo turno não é garantia de ir lá na Arena Castelão e arrancar pontos desse Ceará que tem tudo para se encaixar dentro do torneio. Então foi um resultado importante, com a belíssima atuação de Ronaldo Henrique, que cá para nós vai fazer falta para o próximo jogo, tendo em vista aí esse duelo diante do CRB, que vem de vitória nesta rodada. Então foi um 2-0, até mesmo para mostrar a força do elenco, porque muito se fala da dependência dos gols de Wagner Love, mas o Sport mostrou que hoje mesmo, sem o seu camisa 9, mais uma vez, já na partida passada ele não se fez presente, hoje mais uma vez entregue ao departamento médico, e o Sport acabou tendo aí a ausência do Wagner Love, mas
outras opções, outras variáveis, outras peças que também mostraram qualidade e fizeram com que a equipe saísse com esse resultado positivo. 2-0 para a equipe do Sport, como dito, quarta-feira o Sport terá pela frente a equipe do CRB. Jogo lá no Rei Pelé em Maceió, 7 da noite, expectativa que o Sport possa alcançar a liderança de forma isolada na Série B do Campeonato Brasileiro. É um jogo a menos, só o Sport e o CRB entrarão em campo no meio de semana. Então uma oportunidade de ouro para que esse Sport, mesmo fora de casa, possa, quem sabe, comprovar esse favoritismo e buscar um resultado, até porque quem quer ser campeão da Série B ou quem quer subir para a Série A no ano que vem, tem que pontuar fora de casa e é algo que o Sport tem tentado fazer longe de seus domínios, pontuar fora, ter uma sequência fora, e isso vai contribuir muito para essa campanha impecável que o Leão tem dentro de casa. Comenta à vontade, se inscreve no canal e vem com a gente. Esse é o canal do Futebol Pernambucano, o canal do YouTube do Anderson Batista. Até mais!